Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, deu até microfone aqui. Você me assustou, mas... Milico, cara, você pode esperar o quê? Ainda de cavalaria ali. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a esta casa, a esse nosso pronto-socorro espiritual, onde refazemos as nossas energias, nos revitalizamos materialmente e espiritualmente, entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, entrando em sintonia com o nosso mentor espiritual, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez. Estamos aqui buscando respostas para as nossas dúvidas, um alento para os nossos desesperos e um bálsamo para as nossas dores físicas e espirituais. Que todos aqueles que aqui estão na noite de hoje, encarnados, desdobrados, desencarnados, possam receber essa luz revitalizadora do Cristo, essa luz que nos equilibra, nos revigora. Muito obrigado, meu Deus, que essa equipe espiritual que nos assiste sempre seja muito iluminada e amparada em seu nome. E que todos aqueles que por algum motivo não puderem estar aqui na noite de hoje, recebam essa mesma energia revitalizadora. E vamos vibrando para o nosso companheiro Paulo, para que ele seja intuído, inspirado no Evangelho de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem aí? Sim. É? Então tá bom. Eu não sou chegado a ficar muito perto disso aqui. Não estou acostumado. Pois é. Enquanto o Radamés fazia a abertura, nos propiciando essa oração, não é? Oração. Essa palavra oração nos faz pensar tudo o que seria uma oração. E, sei, com certeza, a gente vai se afastando das nossas origens, dos nossos berços, porque é inegável que o catolicismo nos trouxe. Foi ele que, através de toda a história que vocês conhecem muito melhor que eu, é que nós fomos nos achegando nesse momento de estarmos querendo fazer com que as nossas asinhas se desabrochem mais, tenham mais entendimento, não fique tão parado assim naquilo tudo em que foi o nosso começo. Então, orar, eu acho que é um estado de alma que nem sempre precisa ter palavras. Precisa, sim, ter sentimento. Nós precisamos ter alguma energia saindo de dentro do nosso coração, de espírito, não o coração material. Fique à vontade. E desabrocha em nós essa necessidade de cada vez mais buscar uma sensibilidade, uma ligação com o alto. Faz muito tempo que eu não faço essa preleção de terça-feira, e quando a Araci falou, vamos trocar, a turma está cansada de ver meu rosto, você está todo enrolado aí, vem fazer uma na terça-feira, e o tema é livre. Eu comecei a pensar, pior para mim, porque são tantos assuntos,
são tantas abordagens. Parece que nós estamos num carro de Fórmula 1 muito competitivo e muito rápido, e a gente precisa aproveitar esse tempo antes que a corrida acabe. E a gente fica pensando qual seria o melhor assunto para a gente conversar com os amigos que estarão por lá, não é? A gente fala, eu não quero deixar de aproveitar uma oportunidade dessa para falar alguma coisa que fique algo para refletir, para pensar. Então, dentro de todo esse contexto que Radamés usou nas suas palavras, eu diria que hoje tem tudo isso e mais um pouco. A gente, uma puxadinha de orelha vai bem de vez em quando. E, bom, eu não sei, eu pensei, puxa, a boa nova, né? Cristo começou lá, dizendo que ele traria boa nova para todos nós, há mais de 2000 anos atrás. E, eu quero falar alguma coisa a respeito disso. Aí, nada melhor do que ir buscar no livro Boa Nova, da Lavra de Chico Xavier, pelo Humberto de Campos. E eu folheando assim, eu me deparei com o capítulo 6, que se chama Fidelidade a Deus. Eu falei, pode ser que o pessoal vai me achar muito padre demais, né? Fidelidade a Deus e tal. Mas eu acho que é um assunto interessante, que todos nós devemos refletir sobre ele, porque é importante. Então eu coloquei o textinho dentro do livro aqui do Dr. Inácio, só para disfarçar, porque eu busquei essa palestrinha de hoje dentro do livro Boa Nova. Então o capítulo se chama Fidelidade a Deus. E é assim, eu vou tentar contar essa passagem evangélica de Jesus, segundo Humberto de Campos, na maior fidelidade possível. Quando houver palavras em que Humberto delegou a Jesus, eu vou ler, porque eu acho que eu não vou conseguir ser tão direto, tão assim aberto como Humberto foi. Nessa passagem evangélica, que ele deu o título de Fidelidade a Deus, ele começa assim: logo no início da vida pública de Jesus, quando ele começou realmente a fazer as suas pregações e se mostrar para aquela sociedade judaica, ele falou de um assunto insistentemente e com um certo vigor. Eu achei muito interessante que Jesus, ele falava, mas ele caía nesse assunto, e esse fato dele falar tanto e com tanto vigor a respeito do enorme trabalho que haveria para que conseguissem implantar o reino de Deus através da Boa Nova, isso gerou naquele grupo fraterno, que nós estamos falando de espíritos que o mestre já tinha nomeado no plano espiritual. Antes de vir, ele já meio que nomeou assim, principalmente aqueles que a gente fala, os 12, não é? E o pessoal ficou meio, falou, o quê? Mas vai ser tão sacrificado assim, falar sobre
a boa nova, e Jesus sentiu isso daí. Aí ele resolveu então marcar uma noite em que eles, depois que atendesse todo mundo, dos trabalhos diários que eles tinham, de atender uma multidão de gente, vocês sabem disso, ele falou: agora quero conversar com vocês. Para que eles pudessem expor o sentimento deles, para que eles pudessem, sabe assim, de uma forma honesta e sincera, falar o que é que está acontecendo. Né? E assim foi. Bom, Jesus deixou eles começarem a falar, e logo depois das primeiras palavras singelas, humildes, nós temos que entender que, apesar daquele grupo ser um grupo já dentro de uma nação que acreditava num Deus único, já meio preparado para assessorar Jesus. Mas imagina, né? Nessa hora me coloco no lugar, você falar com um mestre assim, e tipo, sabe o que é? É assim mesmo, nós vamos ter que ralar tanto, vamos ter que, sabe, tá tudo certo isso daí, nós estamos entendendo certo o que você está pregando sobre esse trabalho ingente, enorme, de colocar a boa nova para rodar. Bom, Jesus, então, percebendo que existia uma certa dificuldade momentânea ali, aquela timidez do mestre para com os discípulos, ele resolveu, então, fazer a primeira ponderação dele. E olha que interessante como ele começa. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Vamos dizer assim, ele já começa pondo, em limpo, dessa forma. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer com o ideal de união a confiança integral e recíproca? Não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para com todos nós. Sua dedicação e amor nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Jesus aqui está falando da nossa criação. Esse primeiro dia, aquele primeiro dia de existir, de ser imortal, de começar uma jornada. É disso que ele está falando, da dedicação do Pai e do amor dele desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição, deixarmos-nos absorver pelos acontecimentos, ilusões e fatos da vida, nos afastando da nossa origem e favorecendo o esquecimento de onde nós viemos, qual a nossa origem. E aí ele olhou no semblante daqueles discípulos e resolveu continuar. Disse assim: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Às vezes a gente não pensa nisso, não é? Mas olha, uma frase tão simples e tão verdadeira. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Ele não está falando
se convém, se não convém, mas ele está dizendo que tudo na vida tem um preço que lhe é correspondente. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e testemunho, nas alegrias do trabalho, meditai. Já que você está fazendo isso, você está vacilando e receando, medita no tributo que a fidelidade do mundo exige. O prazer não costuma cobrar ao homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso, o narcisista, o ocioso, que só pensa em gozar a vida material? E o avarento, que só pensa em acumular o ouro da terra? Qual o preço que o mundo reclama para cumprir essa disposição espiritual? Então, aqui Jesus, depois de alertar aqueles discípulos, os 12, the chosen, né? Veio a série, os escolhidos. E esses escolhidos, vocês podem ter certeza, escolhidos mesmo, a dedo. E que ele falou, viu, vocês pensaram nisso? E aqui eu vou fazer uma pausa para pôr as minhas palavras. Dentro do conceito da religião hebraica, é muito forte o conceito de que o Todo-Poderoso, o Pai, o Senhor do Universo, ele se mostra em sua glória, ele se mostra em seu triunfo. É só lembrar, é só puxar pela memória. Ele vem e vai subjugar todos os povos que estão nos afetando. É como se tudo isso caísse para nós, sem necessidade nenhuma de modificar o que somos ou trabalhar por essa modificação. Aquele que é o maior de todos, ele vem com a sua espada e aniquila quem acha que está contra nós. Foi assim que foi interpretado no texto. Por isso que aqueles discípulos, futuros apóstolos, que estariam divulgando a Boa Nova, ficaram com tanta dúvida assim, porque para eles era fato, eles foram criados nesse meio em que ele iria conceder isso. Eu não preciso, só de eu acreditar, pronto, já não preciso fazer mais nada, porque eu acredito num Deus único. E Jesus estava mostrando justamente ao contrário, que é assim. Ele cuidou assim desde o primeiro dia, com amor e dedicação. Antes de nós o conhecer, ele já nos amava. Então ele está esperando alguma coisa de nós. Então, se vocês estão vacilando, pensa no que o mundo cobra para continuar na vida que vocês estavam tendo. Ele estava convidando todos eles a falar assim, olha, acho que nós vamos ter que mudar de vida. Os conceitos vão mudar. Nós vamos ter que entender diferente. Bom, e quando ele acabou de falar sobre o preço que a vida do mundo cobra para continuar a vida sem refletir em outras coisas, os diversos discípulos começaram a falar de pessoas que eles conheciam e que perderam a saúde por causa, vamos dizer assim, dos prazeres da vida, bastante intenso, e acabaram perdendo a saúde. Daqueles que resolveram buscar o ouro da terra e acabaram se perdendo, às vezes tragicamente, por coisas que a gente sabe que naquela época
Eu não sei dizer quanto que era diferente de hoje, mas a gente acaba entendendo que era um negócio mais bruto. Quando Roma decidia que você não está querendo ser meu amiguinho, eles rapidamente resolviam pela justiça deles, não é? Então, houve pessoas que subiu muito rápido, galgaram postos de bastante projeção e perderam isso muito rápido por interesse político, não é? Então Jesus acabou entendendo que eles conseguiam perceber essa diferença no relato que cada um deles ou muito deles fizeram a respeito de pessoas conhecidas da sociedade, deles mesmos. Então Jesus, depois de ouvir pacientemente, ele perguntou assim: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Olha, estamos vivenciando exatamente esse ponto. Notem bem, se nos decidimos agora a trabalhar pela instituição divina do seu reino na terra, não é justo o pedido de fidelidade? A pergunta dele é muito profunda e objetiva. O que vocês estão fazendo aqui? Afinal de contas, vocês estão entendendo que tem alguma coisa maior para a gente trabalhar? Tem alguma coisa maior para a gente buscar e pensar e abrir? E qual que é o problema, então, se Deus pede para cada um de nós uma fidelidade de coração? Já que estamos decidindo por isso. Estamos aqui, não estamos não sei aonde, num restaurante, numa lanchonete, deixando as horas passar, assistindo um jogo. Nós estamos aqui, eu estou falando de nós estamos aqui, falando de Deus. E se nós estamos falando de Deus, acho melhor a gente começar a pensar no que é real para se comungar realmente com Deus. Não mais aquilo a cumprir minha obrigação, desculpa, agora eu estou livre para continuar minha vidinha do jeito que eu sou. É disso que o Cristo está falando. Então eu vou pegar daqui, ó. Se nos decidimos agora a trabalhar pela instituição divina, é outra coisa que nós, espíritos humanos, fazemos muito. Nós humanizamos muito a divindade de Deus. E não é assim. Deus está em tudo. Tudo está em Deus. Mas Deus é Deus. E o todo é o todo que Deus criou. Então é divino. Tem coisas que nós pensamos e tocamos que não é do homem, é de Deus. Está muito longe de nós. Nós temos que aproveitar essa luz. Mas não vá achando que isso é quase parecido com nós, porque não é. Ele é o nosso Criador. Ele nos entende. Mas nós é que temos que chegar até Ele. Pensem. Desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Então ele nos remete a coisas assim. Nós estamos falando de que vocês vão me ajudar a difundir a boa nova.
o reino de Deus através da Boa Nova. Mas desde quando Deus está trabalhando para chegar esse momento em que nós estamos aqui? Precisamos valorizar isso. Não podemos deixar isso passar assim, tão, fortuitamente. E essa passagem evangélica, ela continua por mais páginas. Em função do nosso tempo, eu vou parar por aqui e finalizar com a resposta que o Cristo deu a Tiago, a respeito justamente disso, porque eu também tive dificuldade de entender quando eu comecei a ler. Eu falei, é mesmo, né? Poxa, eu entendo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos melhorar, é claro que nós não somos uma obra acabada, que nós precisamos progredir, mas é mesmo, né? Por que sofrer tanto? Por que vai doer tanto? Por que nós temos que fazer tanto sacrifício e no momento certo dar o testemunho? Eu também fiquei pensando assim, né? E não percebi isso, que na cultura deles, desde quando eles se entendiam por gente, e isso aconteceu com a gente também, vamos ser claros e honestos, é isso. Deus se traduzia na tranquilidade, na paz, na glória, sabe? E não na dificuldade, não na hora que você estava sofrendo, não na hora que você estava buscando alguma força para continuar no caminho. E o Tiago, particularmente, falou com Cristo, falou, não, tem um cara lá, tipo o doutor da lei, que falou, eu já assisti as pregações desse mestre seu, mas ele esquece que o Todo-Poderoso, ele vem assim, ele vem na sua majestade e honra. Eu não preciso querer eu ser isso, ele vem assim. Então Jesus responde a Tadeu sobre esse ponto, e ele fala assim, Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade, glória e triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no que educa. Então ele não concede nada, ele educa cada um de nós. Não no Deus que recompensa, isso aqui de presente para você. Não. E sim no Pai que aperfeiçoa. Então ele faz com que nós busquemos em nós essa transmutação íntima, para que nós nos tornemos pequenos deuses e de entender a harmonia que existe nisso tudo. Não é presente, você não ganhou assim, porque você é meu filho, toma. Não, você conquistou, você se aperfeiçoou, você se educou. Então, Tiago, presta atenção, tem muita gente que não vai entender. Trabalhar para isso, se modificar e ficar grande assim por dentro. Daí segue que a nossa batalha pela nossa redenção tem que ser perseverante e sem tréguas, encarnação após encarnação, oportunidade após oportunidade,
ser honesto com os nossos conceitos, com aquilo que acreditamos, que aquilo que nos faz base para cada um de nós. Olha, é assim, esse texto, só essa resposta dele dá para a gente pensar bastante. Porque eu tenho certeza que cada um de nós tem uma visão, uma busca e olhar e ver o mesmo assunto que eu estou dizendo, cada um de nós tem um enfoque que vai profundamente falar o porquê que nós estamos aqui, por que nós não estamos nesse exato momento fazendo um curso de inglês, fazendo alguma coisa que nos distraia o pensamento, a vida, o caminho, e nós estamos buscando um caminho para Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, o Cristo, o nosso Mestre, Ele continua a insuflar os nossos pensamentos com essas palavras. Ele continua nos inspirando. Eu sei, vocês estão olhando para mim, eu sei. A gente às vezes está bem e pensa e fala, é isso mesmo, e tem hora que a gente... Somos assim. Faz parte do processo. É o que o nosso amigo Dr. Inácio fala. Essa busca de estar sempre tentando ser constante no nosso pensamento e ser. Depois de muito tempo é que eu descobri que o Dr. Inácio Ferreira, eu não sei se todos conhecem, mas ele tinha muitos defeitos, que ele mesmo declara, não fui eu que descobri, ele falou. Mas chegou um momento que ele falou assim, quer saber de uma coisa? O meu negócio é o Sanatório Espírita de Uberaba e a minha casa, porque eu tenho um estante de livro para ler tudo isso. Nós estávamos comentando isso. O que tem de livro para que eu possa conhecer, está aqui. E além dos livros, nós sabemos que quando buscamos uma oração, seja ela como for, buscamos um bom pensamento, uma boa leitura, está lá o Cristo nos insuflando. Precisamos ser fiel a Deus. Precisamos buscar interpretar as coisas de Deus. Precisamos dar este pulo de ganho que nós sentimos que tem alguma coisa que nós precisamos fazer assim para, sabe, dar uma destacada. É Ele, é o Cristo trabalhando em nós. Claro, democraticamente, suavemente e com todo respeito, para que nós mantenhamos essa busca incessante. Porque isso é que vai modificar as nossas vidas e, consequentemente, a face da Terra. E já avancei 3 minutos nos 30 que o Adamés falou, mas eu queria falar que sim, que não haveria espiritismo se não tivesse cristianismo. O espiritismo se baseia, se assenta, as suas bases estão dentro do cristianismo. E com certeza, todos nós aqui, todos nós, fazemos parte, somos coadjuvantes daqueles que começaram a cultivar a Boa Nova lá 2000 anos atrás. Eu sei que muita gente está pensando assim, muito provavelmente nós estamos com pedra na mão, tacando nos cristãos lá. Eu acho que sim, a chance é boa. Mas acabamos entendendo alguma coisa. E hoje, a responsabilidade de continuar a provocar o pensamento da busca pelas mensagens do Cristo cabe a cada um de nós. Porque o Espiritismo veio lançar mais luz nisso tudo que
que o Cristo nos deixou. Mas com certeza, eu acredito piamente que isso é firme dentro de cada um de nós. Tudo o que o Espiritismo, através de Allan Kardec, Chico Xavier, é o mesmo, buscou lá, buscou naquele ponto em que o Cristo veio para instaurar o reino de Deus. Então, estamos com essa responsabilidade assim meio que patente em cada um de nós, de que se nós queremos beber desta água bendita que o Espiritismo nos dá, ela também está pedindo para que nós tenhamos essa coragem de falar: te trouxeram até aqui os pensamentos que te trouxeram, mas agora está na hora de novos pensamentos. Fidelidade a Deus, fidelidade a vocês, fidelidade aos conceitos que cada um já adquiriu. Eu tenho certeza, todos nós temos conceitos muito firmes dentro de nós, porque senão não estaríamos aqui sentados, não estaríamos aqui ouvindo tudo isso e se preocupando com essa mensagem do Cristo. Muito obrigado. Desculpa pela demora, mas... Está perdoado. Está perdoado? Então tá bom. Então agora eu convido a todos vocês, aqueles que se fizerem confortáveis em fechar os olhos para que possam olhar para dentro de si. E todos nós unirmos os nossos pensamentos e elevarmos até o Cristo, pois Ele disse que todo aquele que quiser chegar ao Pai estará passando por mim, indubitavelmente, sentindo o meu coração, sentindo a minha luz, e juntos estaremos subindo até o alto, ao nosso Criador, para agradecer pela vida, para agradecer por todos os companheiros de jornada, pelo maior tesouro que todos nós conhecemos, que é estar vivo, seres imortais que somos, que iremos progredir sempre, que iremos sempre buscar a luz, através do amor ao próximo, da ajuda fraterna, da preocupação com todos aqueles que fazem parte desta grande família universal. Agradecemos aos nossos amigos espíritos que cuidam desse pequenino lar, dessa pousada maravilhosa chamada Joana de Ângeles. Que estejamos todos em harmonia com Deus, com o Cristo e com a paz. Que assim seja. O doutor Inácio, que o Paulo mencionou aí, os livros dele é muito gostoso de ler, tá? Porque a linguagem dele é bem simples e ele, assim, me permita, doutor Inácio, é bem esculhambado das coisas assim, ele é direto, né? Até me lembrou uma passagem de uma senhora, uma pessoa que estava com problema, não sei o que, ele falou: terapia da vassoura, pega uma vassoura, vai varrer que você vai melhorar. Terapia da vassoura.